Bem-vindos ao Innovation Office, um web show promovido pela AmCham, que tem como objetivo abrir as portas dos escritórios de inovação do país e perceber como é que os seus líderes pensam, constroem e entregam inovação para que outras organizações e outros líderes possam aprender com a sua experiência. Eu sou a Sara. E eu sou o Manuel. E hoje vamos tentar perceber como a inovação está a pavimentar o futuro das nossas vidas pela voz de Sofia Rocha, que é médica especialista em anti-envelhecimento e tecnologias experienciais como AI ou X-Realities. Para além de vários estágios clínicos internacionais em um MBA, a Sofia foi premiada com bolsas de investigação e de inovação por Harvard, pelo MIT e pela Singularity University. Foi também membro do Conselho Nacional para as Tecnologias de Informática na Saúde da Ordem dos Médicos. Atualmente leciona sobre inovação, empreendedorismo e novas tecnologias aplicadas à saúde em várias faculdades. É advisor e medical officer em startups e ONGs na área da medicina digital e lidera a área de inovação e clientes virtuais no Grupo Lusíadas. Muito obrigado, Sofia, por aceitares o nosso convite. Seja bem-vinda ao nosso escritório. Obrigada, muito obrigada. E Sofia, se calhar começamos aqui e já nos explicarás melhor um bocadinho o que é que significa isto de liderar esta área de cliente virtual e de inovação no Grupo Lusíadas, mas se calhar começávamos até por fazer aqui quase um exercício de futurologia e termos um bocadinho a tua perspectiva sobre o que é o futuro e o que é que a inovação vai fazer a este setor que já está a ver tantas transformações e que provavelmente continuará, sobretudo por causa das megatendências que enquanto sociedade nos vão moldar também ao longo do tempo, mas enquanto líder na organização e também já tendo liderado a parte da transformação da organização em si, o que é que são as principais tendências que tu dirias que vão moldar aqui o nosso futuro nesta área da saúde e o que é que tu tens vindo a participar nela, não é? Não só tens pensado como tens tido um papel ativo nela, o que é que achas que se segue para o setor da saúde no que toca à inovação e à transformação tecnológica? Então, eu acho que nós na saúde temos o papel um bocadinho facilitado e dificultado por componentes diferentes. Ou seja, facilitado porque é pelo componente da dificuldade. Ou seja, o que é que nos dificulta? Vou começar por aí. É altamente regulamentado, obviamente, regulamentado, é muito controlado porque obviamente lida com a vida humana e portanto temos aqui diretamente, não é? Porque muitos lidam indiretamente e portanto temos sempre aqui um relativo bloqueio. Por outro lado, este bloqueio também é aquilo que nos torna a vida mais fácil, porque é um dos últimos setores normalmente a adotar determinadas tecnologias. Não dos últimos, porque até tem um componente mais disruptivo e de necessidade, mas não é um setor conservador por natureza. E, portanto, muitas vezes, quando nós vamos adotar novas tecnologias, novas formas de fazer alguma coisa, ou novas maneiras de alterar processos, nós normalmente não somos os primeiros. E, portanto, temos sempre muitas learning lessons que podemos ir buscar atrás e replicar, não é? E, aliás, é muito interessante porque muitas das maiores disrupções que nós fomos fazendo foram exatamente neste contexto. Fomos buscar bons exemplos à banca, que também é altamente regulado, super seguro, também conservador, e portanto replicámos a saúde. Outras vezes fomos buscar alguns de eficiência, áreas que no fundo precisam de eficiência no nível máximo, e portanto replicámos também. E eu acho que isso é um pau dois bicos, não é? Claro, como tem um benefício e aqui uma dificuldade. Sobre as grandes tendências, há uma que eu acho que é incontornável e que já está a acontecer todos os dias, que é a autonomia, um aumento de autonomia muito grande pelo próprio utilizador, pelo doente, se lhe quisermos chamar, ou pelo cidadão, como eu gosto mais de olhar, porque acho que quanto mais nós olhamos para uma perspectiva futura, mais olhamos para a prevenção, e ao olhar para a prevenção vamos olhar sempre para o cidadão, não é? Somos todos potenciais utilizadores e gestores da nossa própria saúde. E lá está, da saúde, não da doença. Com isso, acho que conectamos logo a uma nova tendência também, que é nós começarmos a mover muito de disease systems, não é? de sistemas de doença para sistemas de saúde. Nós começamos desde sempre a chamar-lhe sistemas de saúde, mas na verdade fomos sistematicamente e durante anos, ou seja, os hospitais começaram na Idade Média, não é? É preciso termos isto em consideração. Certo. Idade Média é essa, onde um hospital era um local, uma casa, um edifício onde eu colocava pessoas doentes, que num conceito lato não é muito diferente do que nós fomos vivendo ao longo do século XX todo e agora no século XXI já aqui com alguma disrupção. E eu acho que essa vai ser o kick-off de uma das maiores disrupções que nós estamos a viver. Isto porquê? Nós já aplicamos N tecnologias que não aplicávamos à saúde nos últimos 5 anos, não é? O último ano talvez tenha sido um dos maiores quebra-cabeças, foi já uma fase pós-pandemia já mais madura, mas mais do que isso,
nós estamos a viver a fase em que os hospitais perdem as paredes, entre aspas, não é? E a saúde sai para fora, não é? Destas paredes controladoras de doença e passa a ser verdadeiramente controladora de saúde. E eu acho que esse talvez, o apanágio de todas as utilizações que podemos dar a todas as novas versões, ou seja, as novas realidades, seja uma forma mais segura de partilha de dados, seja por data lakes geridos com blockchain, sem blockchain, com formas de opt-in, com formas de opt-out, com 500 mil modalidades, sejam promovidos por uma União Europeia, sejam promovidos por entidades independentes, ou várias startups estão a trabalhar muito bem na área, onde nós também vamos ter seguramente outras formas de implementar bons hábitos, que é algo que nós ainda não somos bons a fazer, ou seja, nós adoramos dizer que somos bons a gerir doença crónica, não somos bons a gerir doença crónica, na prática, nós, sociedade, porque este tipo de doenças ou a prevenção à séria gera-se todos os dias, a todos os minutos, a todos os segundos, com todas as pessoas. E isto não é algo que nós ainda sejamos muito bons a fazer. E, portanto, acho que esta vai ser outra disrupção. Outro ponto também muito importante aqui, como um todo, é que há muitos players que não são players de saúde, ou seja, que nós não os identificamos como players de saúde à partida, se calhar seriam players de apoio à saúde, não é? Falo de uma das grandes tecnológicas, ou mesmo de uma Amazon, por exemplo, ou de um Walmart, e que já tentaram alguns tentaram e conseguiram bem, outros voltaram um bocadinho para trás, tentar aqui ter papéis muito importantes na saúde. A Amazon, por exemplo, com a distribuição de medicamentos, que funciona super bem em vários países, ou, por exemplo, o Walmart, que inclusivamente tentou ter walk-in clinics. Isto eram tentativas ainda numa versão clássica. Eu acho que eles são ótimos a fazer disrupção em versões não clássicas. E isso vai ser, sem dúvida, outra disrupção. Não tecnológica, mas de processo e de players. E acho que aqui temos que estar todos muito alerta, porque a saúde lá está, obviamente, trabalhando a inovação, nós somos os que fazemos o empurrão à regulamentação, não é? Andamos ali sempre, eu quero regulamentação porque eu quero segurança, mas QB, porque senão também não evolui. E acho que esta vai ser um grande desafio, ou seja, as grandes lutas entre uma Apple e uma Google, por exemplo, nos Estados Unidos, a nível regulamentar para medical devices, vai sem dúvida impor um ritmo para o resto do mundo, e acho que agora neste contexto geopolítico ainda mais. E se calhar para terminar esta futurologia, que não foi tão futurologista, foi mais foi futurologista de desafios, não de respostas, se calhar, eu diria que há que contar também com a disrupção que o próprio cidadão está a fazer. Há inúmeras iniciativas, nós temos uma que tem um cunho português e da qual também faço parte ali em ponto pequenino, mas que é o Patient Innovation, que acho que é um exemplo ótimo de como é que o cidadão, ou o doente, ou o cuidador podem ser promotores não só de inovação, mas de reais soluções, portanto, porque às vezes nós inovamos, mas ainda estamos ali no meio, não é? Não conseguimos entregar o todo. E acho que aqui é um exemplo ótimo e eu acho que vai haver muito mais este tipo de iniciativas no futuro, porque nós neste momento estamos a dar às pessoas a literacia, melhor ou pior, mas mais conhecimento. Estamos a dar mais instrumentos, não é? Com os modelos pré-treinados, seja um GPT ou outro qualquer dia todos programam, não é? E, portanto, para algumas soluções mais curtas isto não é um tema, deixa de ser um problema, não é? Uma barreira à entrada. E a terceira coisa é que nós começamos a ter cada vez mais, felizmente, pessoas do meio, ou seja, pessoas que ligam várias áreas que não se tocavam antes e que agora começam a falar a mesma língua. E cada vez que mais que falam a mesma língua, começamos a assistir àquilo que o Ray Kurzweil descreve há muitos anos já como a teoria da aceleração da mudança ou das mudanças aceleradas, não é? Que diz que quando nós encontramos um bloqueio, vem logo rapidamente alguém ou algo que me empurra esse bloqueio. Portanto, se eu puser no mesmo local o problema e várias possíveis soluções, claro que vai andar tudo muito mais rápido. Bom, eu tenho aqui daquilo que tu disseste, há um conjunto de perguntas logo que me vem à cabeça, não é? Portanto, já nem sei por onde é que é de começar. Porque na verdade há tantos temas para onde podemos pegar, eu não vou pegar em nenhum deles. Vou pegar uma pergunta mais genérica, que tem a ver com este tema da tecnologia e o impacto que ela está a ter neste setor da saúde, não é? Portanto, as tecnologias vão chegando a todos os setores e também ao setor da saúde parece ser óbvio que ela está a ter um grande impacto, que acabaste de descrever. E vou juntar isto também com aquilo que nós vimos agora há pouco tempo, que passámos um período de pandemia em que a tecnologia foi fundamental para que as coisas pudessem funcionar e até para aproximar as pessoas e a experiência delas não ser, por um lado, poder ser continuada, como tivemos com a tecnologia ajudou isso. Por outro lado, também a experiência das pessoas melhorou bastante. Portanto, a pergunta era um bocadinho direta no sentido, que tecnologias, já que viste tanta coisa, ou estás a trabalhar tanta coisa, tecnologias é que estão neste momento a ser implementadas, que já com impacto, não é? E que diferença é que elas estão a fazer na vida das pessoas?
Bom, isso é uma pergunta desafiante. Eu acho que, bem, antes que tudo, há que agradecer à Covid, de alguma forma. E eu vivia de uma forma muito no terreno, não é? Ou seja, eu acho que estive tanto a implementar novas soluções, como a desenhar circuitos, como quando era preciso ir para a frente, vamos para a frente e por aí fora. E, portanto, acho que, claro que isto para dizer o quê? Disclosure feito, eu não, obviamente ninguém adorou a pandemia, mas vivia de uma forma muito intensa e não positiva, obviamente. Mas tenho que dizer que se há alguém a quem todas as pessoas que trabalham em inovação nesta área têm que agradecer, é o senhor Covid, não é? Pronto. Que realmente foi um booster de aceleração, de implementação. A necessidade é sempre... E de quebra de tabus, bastante. E de quebra de tabus, porque a necessidade existia, portanto havia que andar e pronto. E logo se vê a seguir, o que tem, obviamente, mais uma vez, riscos e benefícios. Posto isto, eu acho que houve ali muita... Mas é como tudo, é como aquele gráfico da Gartner que eu adoro mostrar em quase todas as conferências, porque acho que é ótimo termos todo na cabeça, que há sempre um momento que nós ficamos super felizes com uma tecnologia nova ou com uma solução nova. Há toda uma inflated expectations, não é? Ficamos a achar que vai solucionar tudo, depois uma desilusão grande e depois atingimos o platô ao longo de um tempo. E eu acredito que no pós-pandemia houve muitas tecnologias que nós tivemos essa ilusão muito exacerbada. Em alguns casos não foi só ilusão, porque era mesmo, dava resposta a necessidades no imediato, mas depois, em termos de estabilização a longo prazo, não foram, obviamente, soluções assim tão sustentáveis. Talvez, e aqui arrisco-me, lá está, a fazer um bocadinho de futurologia, talvez por dois grandes motivos. Nós temos alguma dificuldade na mudança, não é? E não é algo tão fácil e tão geral como muitas vezes assumimos. E o segundo, porque todo o resto do ecossistema está montado nas versões antigas, não é? Seja no caso da saúde privada, os financiamentos, seja no caso da saúde pública, todo o sistema ainda está dentro das portas, não é? E, portanto, por mais digitalizados que nós sejamos, ainda temos aqui algumas dinâmicas não implementadas. E por isso, muitas das tecnologias das quais eu posso falar e que acho que são mais interessantes e estão a ter um impacto brutal, ainda são muitas vezes em proof of concept, não é? Ou seja, em prova de conceito relativamente controlada, pequenina, por vezes escalada, mas para áreas muito específicas, não é? E não para todas. Mas acho que talvez uma das áreas mais interessantes e que eu tiro o chapéu às várias empresas que estão a tentar avançar aí é a utilização das várias realidades cruzadas, não é? Ou seja, nós podemos ter uma realidade aumentada com uma realidade virtual, com uma capacidade, por exemplo, de incluir já mudanças de hábitos estimuladas por um metaverso ou uma terapia mantida numa destas realidades, que eu sei que tem aqui muito discussão, até clinicamente, se efetivamente traz tanto benefício. Mas que eu gostava de arriscar nesse benefício porque são talvez a mudança de realidade e o encurtar tempo numa realidade controlada versus o número de horas que eu teria que ter na realidade, no offline, vou-lhe chamar assim, para ser mais fácil, no offline, para mudar um hábito, por exemplo, talvez valha a pena experimentar. E há imensas destes exemplos que estão a ser testados e eu acho que estes vão ter uma disrupção, se conseguirmos levá-lo para o lado bom, no contexto indicado e não no contexto patológico, porque também isto vai montar uma das doenças do futuro, não é? Que é as dependências associadas a estas realidades, precisamente. Que já há filmes que nos conseguem mostrar isto muito bem, não é? 99 Matrix deu-nos o abrir olhos disto e depois por aí fora consegui fazer uma lista de uma página A4, não é? Com letra pequenina. Mas sem dúvida que estas vão ter aqui algum impacto interessante. Depois acho que toda a capacidade dos LLMs hoje em dia, que ainda não estamos a conseguir regular, não é? Ou seja, que tanto a FDA como a EMA andam aqui no empurra com a barriga, porque realmente é difícil regular aquilo que eu não controlo a 100%. Por outro lado, não controlando a 100% é que tenho os resultados que pretendo, não é? Portanto, há aqui todo um cocktail emocional do regulador, acredito eu, mas que sem dúvida que vão ter um impacto, vão começar a aparecer, já estão a aparecer em diversas áreas, nós já estamos a usar áreas muito interessantes, não é? Tanto, não só na imagiologia, que é a área que nós já falamos há muito tempo, não é? Pelo menos desde 2017, quando o André Esteva publicou na Nature o primeiro impacto no que tocava à imagiologia em dermatologia, mas continuamos a não ter uma maturidade tecnológica brutal ou maturidade de produto brutal. Mas acho que esses, sem dúvida, que têm exemplos já use cases muito bons, nós já usamos use cases muito interessantes. Depois acho ainda que tudo o que é reconhecimento de voz e assistentes digitais ainda não estão ultra explorados, mas já conseguimos ter exemplos no mercado muito interessantes. Aqui eu vou puxar um bocadinho a brasa à nossa sardinha, obviamente, porque acho que temos um exemplo muito bom, aliás, foi reconhecido por várias entidades externas, como recebemos vários prémios por ele, e como um pioneiro, que é a nossa Luzi,
em parceria com a startup portuguesa, que é a Agentify, que eu acho que tem aqui um trabalho muito interessante, porque eles começaram com a banca, lá está, e depois nós arrastámos, eles testaram em saúde ali numa área mais pequenina, e depois nós arrastámos para este desafio, e eu acho que estes assistentes digitais que começaram e começam por áreas desafiantes, como foi o inbound, não é? Que normalmente quando falamos com os nossos clientes, a reação, mas isso só atende e marca e desmarca e tal. Sim, mas quer dizer, atende e eu posso falar sobre consultas, mas eu posso falar sobre qualquer outro tema e o assistente vai ter que entender e usa voz e portanto tem que responder em segundos e é todo um tema. Portanto, isso foi um desafio de implementação, de aceitação, de rollout, foi todo um desafio, mas começámos com essa versão, não é? De marcações, e agora estamos a levar para o core business, ou seja, estamos a levá-la para dentro da saúde, não é? Verdadeiramente. E eu acho que estes assistentes digitais vão ter, sem dúvida, um impacto a curto prazo e a médio prazo muito interessante, porque levado ao limite, ok, agora eu vou fazer o moonshot da coisa, né? Nós fazemos muitas vezes este exercício, que é tentarmos pensar o que é que eu gostava de ter, onde é que eu estou hoje e o que é que seria um caminho aqui no meio. Um caminho realista e um caminho moonshot, que eu acho que se nós não continuarmos a ter a cabeça no moonshot, isto anda tudo muito devagar e, portanto, é preciso pôr aqui um bocadinho de aceleração. Ou seja, pés no chão, cabeça na lua. E o nosso objetivo é termos um assistente digital por pessoa, não é? Que está treinado para acompanhar aquela pessoa no seu dia-a-dia, 24/7, sem condenações, com acesso aos dados que essa pessoa entender, a poder avaliar e acompanhar da melhor forma possível. Isto mudaria o paradigma daquilo que referi no início da dificuldade de mudar hábitos, não é? De nós termos as boas decisões a par e passo. Claro que isto levanta inúmeras questões, aliás, nós discutimos muitas vezes, até em fóruns sobre o tema, se as pessoas querem mesmo isto, ponto 1, não é? Se eu quero mesmo alguém, entre aspas, algo que me acompanha 24/7. Segundo, se eu estou preparada e quero partilhar os meus dados para tal, seja para treinar o modelo, seja depois ao longo do tempo para usar. E terceiro, se isto terá assim tanta eficácia, não sabemos. Mas eu acredito que isto será um caminho que podemos ou não querer. Posto isto, também acredito que muitos de nós, agora pondo o chapéu de cidadã só, não temos a noção da quantidade de dados que colhemos, não é? Aliás, há um estudo que foi publicado há pouco tempo que é do saúdes.pt, que eu achei muito interessante, uma iniciativa que a Medis teve, de perguntar à população vários hábitos. E uma das perguntas foi o que é que medem no telemóvel? E 42% das pessoas medem mais do que 3 parâmetros, se não estou em erro, no telemóvel. Portanto, entre passos, enfim, por aí fora. Portanto, e se nós perguntarmos provavelmente às outras, elas também medem, elas só não sabem que medem. E isto é um ponto interessante, que é nós estamos já a assistir a esta mudança independentemente da consciência de cada um. A verdade é que vai ser provavelmente necessária aqui a combinação de algumas disciplinas em diferentes universos para conseguirmos lidar com estas mudanças, não é? E, na verdade, a minha questão tem aqui 2 pontos. Um é, tu há pouco referieste às pessoas do meio como uma das mudanças que vai, ou pelo menos uma das dinâmicas que vai ser diferente na saúde nos próximos anos e que vai provavelmente provocar aqui algumas mudanças. E estas pessoas do meio, eu acho que é um conceito muito interessante, até se o conectarmos àquele conceito do conhecimento de conexões versus o conhecimento de processos de David Epstein sobre os generalistas, e que eu acho que é um ângulo interessante para nós olharmos para o perfil dos médicos e dos profissionais de saúde, não é? Porque provavelmente o próprio papel do médico ou do profissional de saúde, enfermeiro, o que quer que seja, vai ser muito diferente quando tivermos estes assistentes digitais, quer nós acabemos por decidir que os queremos constantemente, a toda a hora e fazer todas as coisas ou só partes delas, definitivamente vai haver essa disrupção na forma como nós recebemos cuidados de saúde. E os médicos tipicamente têm esta formação muito direcionada para um tipo de serviço médico. Gostava de ouvir em primeiro lugar, e se calhar depois passo aqui à minha segunda parte da pergunta, o que é que tu achas que na parte dos médicos, da formação dos médicos ou dos profissionais de saúde, o que é que vai mudar e como é que ela precisa de ser diferente para também já, de alguma forma, incluir a gestão da tecnologia e da inovação enquanto parte do próprio papel do médico? Acho que essa é uma pergunta, é $1 million question, não é? Que nós todos nos questionamos, porque
A verdade é que com o conhecimento a aumentar, porque nós temos todos de ter esta noção, não é? O conhecimento aumenta todos os dias, não atingiu ainda em algumas áreas o exponencial, mas em muitas outras de forma exponencial. Matematicamente exponencial, não só a força de expressão, não é? E na medicina é impossível não ser hipertecnicista, não é? Ou seja, alguém que é subespecializado numa área tem que ser muito especializado nessa área, não é? E portanto daí esta necessidade também muito imposta pelos Estados Unidos há uns anos, mas é verdade, de subespecialização se calhar exacerbada de quase todos os profissionais, e na medicina obviamente que não é, ou na saúde não é exceção. Por outro lado, e aqui fazendo já outro parênteses, que é ou bem que nós nos apoiamos em instrumentos de apoio à decisão e usamos inteligência artificial, porque nós somos lineares e neste maravilhoso mundo bunny, não é? Não há linearidade possível no conhecimento. Portanto, o conhecimento é não linear e por isso eu preciso claramente de tecnologia para me dar a não linearidade de capacidade, para juntar à minha inteligência natural, não é? Senão eu preciso ter uma inteligência expandida e eu acho que esse vai ser um dos grandes papéis neste século ainda. Da tecnologia, porque aliás há um número muito engraçado, que é um número que eu falo dele várias vezes, porque acho que é, e este é o número do 22, claro que agora já não vai ser esse número, mas se eu pensar numa subespecialização médica, são só das revistas de maior impacto e etc, de papers, por dia sai o equivalente a 29 horas de leitura, portanto quer dizer, missão impossível já à partida, não é? Dar já como default, não vai acontecer e portanto, pronto. Posto isto, claro que, segunda parte, eu também acho que aquilo que mais nos diferencia da versão fully technology, não é? Em que só tem tecnologia, tem uma accuracy super elevada, uma especificidade fantástica, sensibilidade fantástica, tem uma capacidade incrível de não errar, agora estou a levar isto ao limite exatamente numa forma de brincadeira, mas depois faltam alguns soft skills que não é que a tecnologia não os possa aprender, que é uma coisa que eu ouço muitas vezes dizer, não, porque a tecnologia não vai ter o lado humano, só não tem se eu não quiser que tenha, não é? Pronto, mas posto isto, que gerava toda uma discussão e gera toda uma discussão, eu acho que muitas vezes nós humanos queremos ser tratados por humanos, por uma questão de opção. É muito mais básica a resposta do, pergunta-me imensas vezes, mas acha que os médicos vão ser substituídos pela tecnologia? Não, porque nós não queremos, nem sequer vou dissertar sobre todo o resto, não é? Porque há uma opção do ser humano de gostar da empatia, de sentir que é uma coisa típica, agora vou levar isto para o lado natural, mas típica entre as espécies, nós gostamos de ter identificação, pronto. Posto isto, eu acho que há um equilíbrio não balanceado, não é? Que é, eu preciso ser altamente técnica, não é? E ter muito conhecimento técnico, mas depois preciso ter uns soft skills hiper desenvolvidos. E no meio disto tudo, preciso de falar, além das anatomias, mais bioquímicas e mais aquelas coisas outras todas, eu preciso também ter a parte tecnológica desenvolvida para poder dizer o que é que preciso e como e tal. Por isso é que eu acho que as pessoas do meio, lá está, ou se lhe quisermos chamar de outra forma, isto em inglês não tem o mesmo significado, mas tem que começar a gerar-se cada vez mais, ou seja, nós temos que começar a educar pessoas para estar a meio deste conhecimento todo, que falem um idioma, entre aspas, comum a todos, não é? Que seja perceptível por todos, que tenham a realidade e a perspectiva, o ângulo destes vários players e que sejam capazes de iterar em cima disso, que é uma coisa que eu acho que é o desafio que vem a seguir. Nós até podemos entender o outro, mas não conseguir construir em cima. E eu acho que essas pessoas, talvez não tenhamos que ser todos assim, ou seja, não acredito que toda a gente tenha que sair desse lado tão técnico para uma generalização, mas acho que há muitas pessoas que vão ter que ter essa capacidade e se calhar não tão generalizada, ou seja, em alguns perfis vão ter que aprofundar, só que imaginem, de repente têm que aprofundar em algoritmia e têm que aprofundar em medicina da dor, vamos pôr o exemplo, e vão ter que aprofundar em usabilidade, por exemplo, ao conhecimento das massas, de como é que é o comportamento humano, por exemplo. Que são áreas que, de repente, nós pensamos, ok, e qual é que é o major dessas pessoas? Que curso é que vão estudar? Exato, cri-cri. Vão ter que aparecer aqui novas áreas de conhecimento, ou então um bocado aquela perspectiva que Bolonha também já trouxe, não é? Mais modular, em que eu posso começar por uma área, depois migrar para outra e depois fazer ali on the top outra área completamente diferente. Que eu acho que já é uma realidade. Ou seja, nós já temos isto em algumas áreas. Eu sinto que a minha área é exatamente isso, não é? Ninguém consegue trabalhar a inovação se não tiver multiformação, não é? E se não funcionar em equipas multidisciplinares, porque também é impossível, nós não sabemos tudo, nem vamos saber, nem vamos querer saber. Isso era muito aborrecido, trabalhar sozinha a vida toda, pelo menos para um perfil como o meu não dava. Mas isto para dizer que eu acho que temos que começar a repensar não só a formação individual, mas até a formação de grupo, não é? Que perfis é que nós vamos buscar,
quem é que... Nós também temos uma tendência sempre de trabalhar com pessoas parecidas connosco, não é? Lá está, outra vez, é naturalmente mais seguro, há menos dissonância, e eu acho que nós temos de ser todos treinados, e aqui desde muito pequenininhos, para colaborar e não para competir, ponto 1. E ponto 2, para ouvirem um não, que é uma coisa que é muito difícil, não é? É difícil para todos. Ouvir um não estou de acordo, outra perspectiva. Principalmente um médico. Não só, eu acho que nós ficamos muitas vezes com esse tempo, mas na prática, hoje em dia, eu acho que nós levamos mais não. Não, e é complicado às vezes. Até, não só no médico, mas eu acho que em áreas tecnológicas também, onde o nível de literacia entre as duas partes que estão em diálogo é muito diferente, certo. É muito complicado, porque por vezes explicar em 2 minutos o porquê de um raciocínio completo é difícil. Por outro lado, dito isto, eu sou completamente contra paternalismo. Eu acho que o doente é o seu melhor cuidador, sem qualquer dúvida. E todas as outros profissionais de saúde andam ali à volta, não é? A tentar dar toquezinhos para o lado positivo. Mas há aqui ainda uma dificuldade nessa parte, porque nós temos cada vez mais acesso à informação, não necessariamente acesso a conhecimento e não necessariamente aquisição de conhecimento, que eu acho que é um tema difícil. Então, se calhar passando agora aqui para a minha segunda parte da pergunta, e porque tu também foste tocando na resposta em diferentes pontos que se relacionam diretamente com aquilo que te vou perguntar, porquê que há alguns anos atrás, quando tu decidiste começar a fazer esta integração no teu perfil de médica de outro tipo de skills, muito mais relacionadas aqui com a parte da gestão, do negócio, a inovação, porquê que isto acontece, como é que acontece e de que forma é que tu achas que esta combinação de disciplinas que tu própria já tiveste no teu percurso te ajudou a ti, enquanto profissional, a trabalhar e a ter impacto na saúde como um todo, tanto ainda como médica, como de outras formas? Bom, pois, eu acho que no meu caso aconteceu de uma forma muito orgânica, ou seja, não foi, se calhar hoje em dia nós já temos muitas pessoas, e eu noto porque eu recebo mensagens todos os dias praticamente de colegas mais novinhos a perguntarem-me coisas de como é que eu fiz o percurso, como é que eu escolhi, e não foi assim tão pensado, não é? Agora olhando para trás é fácil conectar pontos, não é? E perceber, isto tem toda a lógica ali porque a seguir 10 anos depois eu ia usar. Na altura não foi com essa capacidade. Talvez o meu pai tivesse essa clarividência, os meus pais nesse aspecto ajudaram a este tipo de coisas, porque eu sou extremamente curiosa, sempre fui, curiosa assim até ao ponto limite, e eles deixaram-me ser curiosa, e portanto eu acho que aí parece uma coisa básica, mas eu noto agora, mesmo com uma criança muito pequenina, que é muito fácil nós termos a tendência de pô-los nas caixinhas, não é? Agora não é hora disto, agora não é... Pronto, e tem que ser sempre a hora da curiosidade. No meu caso, eu comecei por uma área completamente diferente, ou seja, eu comecei mais cedo a trabalhar, ainda estava a estudar, e comecei por estudar uma área que mais cedo também, ou seja, queria fazer gap years, mas estas coisas na altura não pareceram tão bem à família, não é? Curioso ou não, mas... E portanto acabei por estudar moda, e portanto não tem nada a ver design de moda, não tem nada a ver com medicina. Mas eu já sabia que queria medicina a seguir, e portanto e entrei em medicina na idade de vida de entrar na faculdade aqui em Portugal. E, portanto, design thinking, por exemplo, era um processo, para mim, é natural. É natural há muitos anos, desde que eu era adolescente. Por isso, não era estranho. Agora está-me a ser útil. Agora, eu acho que também a sociedade mudou muito e, portanto, eu fui ganhando skills em áreas que me geravam curiosidade e que me interessavam. Eu gostava de programar desde sempre. Portanto, também era outra coisa que era natural para mim. Eu adoro matemática. A matemática, para mim, provavelmente é a minha linguagem inicial e não a secundária, não é? E, portanto, havia muita coisa aqui que era natural. Só que eu senti uma coisa que eu acho que hoje em dia já não se sente, que é, eu fui muitas vezes alvo de crítica direta porque estava-me a interessar por uma área que não era a minha área core, não é? Ou seja, porque a medicina não chega? Eu ouvi esta frase várias vezes na faculdade, de professores. Não chegava. Ainda bem que não chegava, porque pronto, agora acho que faz todo sentido o cocktail. Eu acho que isso já mudou. É muito mais fácil agora alguém com 15 anos dizer eu quero quero estudar uma área completamente diferente. Como disse, organicamente foi aparecendo, mas também foi aparecendo porque tive a sorte de me cruzar com algumas pessoas que me foram deixando curiosidade, não é? Ou seja, foram estimulando ainda mais essa curiosidade. Não foi durante o curso de medicina,
de facto. Aliás, acho que foi uma das épocas mais difíceis da minha vida, porque a forma como ele estava estruturado na minha época não era propriamente estimulante para curiosos. Pronto. Agora acho que as coisas estão muito diferentes. E, aliás, a professora Helena Canhão, eu sou da Nova, acho que está a fazer um trabalho incrível, tornar as coisas muito mais interessantes e mais atualizadas, e tem várias cadeiras até onde se introduz todas estas novas áreas. Por outro lado, quando olho para trás, as coisas tiveram que acontecer como aconteceram, obviamente, pelo menos acredito eu, para que agora me interessasse por prevenção, por esta área mais disruptiva que junta tecnologia e junta... se calhar eu vou substituir o anti-idade por uma forma interessante de envelhecer, não é? Ou seja, onde olho para aging clocks e trabalho com aging clocks, e aging clocks metem, obviamente, inteligência artificial à séria, metem avaliação multifatorial e multidados ao mesmo tempo, e conseguir translacioná-la para aquilo que é a clínica no dia-a-dia, que eu acho também é um desafio, porque é realmente difícil, às vezes, outras vezes é mais natural, mas eu acho que isso é uma mais-valia. Portanto, se eu tivesse que olhar à volta e escolher pessoas com perfis semelhantes, era sempre as pessoas mais curiosas, porque eu acho que isso faz de nós muito mais alerta para aquilo que pode ser interessante. Eu costumo dizer muitas vezes que eu prefiro pessoas que fazem as perguntas certas do que as que dão as respostas corretas. Se calhar aproveitar também para fazer duas perguntas. Pronto, já que estamos a fazer perguntas duplas. Não, uma voltava a um tema um bocadinho atrás, que é muito interessante. Eu tenho uma opinião sobre isso, obviamente, mas aqui por saber a tua opinião sobre isso, como obviamente, como versada no tema, que tem a ver com a tecnologia vai mesmo tornar a saúde mais humana ou não? Essa é uma pergunta. E eu faço já a segunda, porque depois elas depois estão ligadas. Okay. E tem a ver também, das soluções todas tecnológicas que temos estado aqui a falar, obviamente que há sempre aqui um tema também que hoje está, em dia também está muito em voga, é o tema da sustentabilidade, não é? É como é que elas são, se estas soluções que quem está a trabalhar, além de ter esses impactos nas pessoas, também são pensadas para obviamente terem questões de sustentabilidade à volta e para chegarem a todas as pessoas e não só a algumas. Portanto, é um bocadinho essa pergunta. Bem, essas são duas perguntas que eu acho que são, lá está, falando de boas perguntas, não é? Eu se calhar vou começar pelo final, pela parte da sustentabilidade, que é, nós ainda estamos numa fase não madura de muitas destas tecnologias exponenciais, se quisermos chamar assim, apesar delas conceptualmente, já foram conceptualizadas há muitos anos, não é? Algumas delas há mais de 80 anos, mas só agora é que elas estão a ter, isto é como a teoria da relatividade, não é? Só agora é que nós conseguimos fazer os testes como deve ser. E eu acho que esse tema vai impactar diretamente a sustentabilidade, porque nós ainda estamos numa incapacidade de tornar muitas destas soluções sustentáveis, seja porque elas gastam uma enorme quantidade de espaço ou de energia, não é? E aliás, nós estamos a ver a corrida às centrais nucleares pelos grandes players tecnológicos, não é? E percebo, é tudo o que eu tenho a dizer, percebo. Também acho que isto não vai ser um tema durante muito tempo, porque também acredito, mais uma vez, eu adoro o Ray Kurzweil e acho que ele é um ótimo futurista, e ele próprio diz que cada 18 meses nós renovamos as necessidades, ou melhor, damos resposta ao bloqueio anterior, e portanto eu acredito que agora com tecnologias de energia mais limpa, que a coisa vai começar aqui a ter uma disrupção maior e eventualmente isso vai deixar de ser um problema e vamos continuar a caminhar para a sustentabilidade. Por outro lado, e pensando na parte da massificação ou da escalabilidade muitas vezes das soluções, nós continuamos a ter aqui um bloqueio muito grande, que é o bloqueio inicial de tudo, que é o querer, não é? Porque nós sabemos que não são só as pessoas que têm que estar no meio, os interesses também têm que se alinhar, não é? E há aqui todo um tema de alinhamento de objetivos, que eu acho que ainda é um desafio. Talvez o maior desafio é sempre aquele que vem das pessoas, e não da tecnologia, porque se nós vamos arranjando soluções sucessivas, os desafios estratégicos, geopolíticos e económicos, por vezes não são tão fáceis de solucionar ou não são tão rápidos de solucionar, até porque nós temos sempre tendência para a eficiência e, portanto, precisamos esgotar completamente o benefício da tecnologia anterior para querermos introduzir uma nova. Portanto, temos sempre aqui uma legacy ali complexa, pronto. De qualquer forma, há aqui um fator, talvez uma wild card, que não é tão clara, não foi tão clara no passado, que é nós neste momento temos as pessoas muito mais alerta para tudo o que está a acontecer. É verdade que com as redes sociais temos uma gestão
das opiniões, muitas vezes até fragmentada e etc., mas fácil de gerir, vá massivamente. Mas eu acho que também há ali há uma exposição a muito mais temas, por exemplo, o tema da sustentabilidade, acho que há uma sensibilidade muito maior hoje em dia, que vai promover aqui algum empurrão e algum estímulo para que algumas coisas sejam feitas de forma massiva. A mesma coisa com a adoção. Nós começámos a ter muito mais adoção de novas formas de fazer, de promover saúde, de ter saúde, de gerir saúde, seja com os smartwatches, com os relógios, com os anéis, enfim, com todos os wearables que agora existem, que as pessoas começam a ter acesso a eles antes até muitas vezes de alguns médicos terem conhecimento dos mesmos, ou qualquer profissional de saúde. O que é um desafio bilateral, mas é uma forma de fazer um fast forward, não é? É uma forma de aceleração. E eu acho que essa forma de aceleração vai ser crucial nesta gestão de forças. Depois também acredito que há áreas que não tocavam na saúde, isto pegando mais, respondendo à pergunta mais dentro da saúde, não é? Que não tocavam na saúde antes, como a física, quer dizer, nós não trabalhávamos com físicos, a não ser física médica, não é? Não trabalhávamos no dia-a-dia e assim, é impossível pensar que nos próximos 15 anos a quântica não vai ter importância nas nossas decisões e na forma como gerimos saúde e gerimos doença também. E portanto, eu acredito mesmo que todo o estudo avançado que está a acontecer em física, lá está, na quântica não só, mas em física quântica, por exemplo, estou a levar isto para limites, para os limites, não é? Porque é aí que eu tenho que olhar. Claro. Seja mesmo a própria computação, não é? A computação quântica também tenho a certeza que vai ter aqui uma disrupção. Agora, o quando é que é a dificuldade, não é? E a forma como nós também estudamos o nosso próprio organismo, porque com a capacidade de digital twinning e de experimentalismo que nós estamos a ter cada vez mais, seja para digital therapeutics, em novas formas de pesquisa de fármacos, seja em novas formas de gestão de doença, seja em novas formas de imprimir órgãos e poder trabalhá-los, estudá-los e expandir o conhecimento de forma muito segura, isto vai fazer aqui uma aceleração em muito daquilo que é o que nós conhecemos como saúde hoje em dia. Portanto, sem dúvida que isso vai ter um impacto muito grande. Sobre a primeira parte da pergunta, assim, mais objetivamente, eu não acho que vá mudar radicalmente o papel de cada um. Acho que, ou seja, o quem é cada um, não é? Um gestor da saúde, ou o apoiante à gestão da saúde, o doente ou o cidadão como aquele que recebe os inputs. E eu acho que toda a forma de ecossistema vai mudar, ou seja, a forma como nós nos relacionamos e como tratamos da nossa saúde e da saúde dos outros e como os sistemas de saúde se organizam é que eu acho que vai mudar bastante. Não sei se rápido, lá está, mas acho que tem tudo para mudar, a não ser que não se queira mudar. Ok, muito bem. Bom, Sofia, e para terminarmos, gostávamos, se calhar, de ter aqui um bocadinho a tua perspectiva sobre o que é que todos nós, profissionais que trabalhamos na área de inovação, mas que também somos todos cidadãos, o que é que todos nós devemos manter em mente para os próximos tempos enquanto profissionais que trabalham com o futuro, que tentam também perceber como é que a tecnologia vai impactar as suas áreas, como é que a podem utilizar? Que conselhos é que nos deixarias a todos? E a ti pessoalmente, o que é que te motiva, o que é que te inspira a continuar a trabalhar para desenhar o futuro de um setor que é tão exigente quanto esta saúde? Então, se calhar, conselhos, e eu acho que os conselhos são sempre um desafio, porque servem-nos muito ao próprio, não é? Mas eu acho que nós temos de ser sempre curiosos. Eu vou fechando exatamente com o mesmo conceito há pouco, porque se nós não formos curiosos e não quisermos fazer melhor, fica relativamente complicado evoluir. A segunda coisa, temos de ter um espírito crítico também, porque na saúde aceitar só o que é novo, porque é novo, enquanto que noutras áreas se calhar não gera tanto problema, aqui é capaz de gerar um bocadinho de problema e portanto é muito importante nós percebermos que se determinados instrumentos estão certificados ou avaliados ou validados para determinado fim. Não tem que se calhar estar certificados logo. Há muitas pessoas que são pioneiros, ainda bem, porque se não existissem também não havia certificações, mas é importante percebermos o intervalo de risco onde nos estamos a colocar, que acho que é sempre um ponto muito importante. E se calhar a terceira coisa,
não ter medo de trabalhar com equipas que são mesmo diferentes de nós, que eu acho que ainda há muito medo dentro do setor. Nós segmentamos muito e precisamos de estar mais abertos a fazer cocktails atípicos de pessoas para ter realmente respostas e resultados um bocadinho diferentes. Para mim, sobre Drive, como lá está, eu acho que o poder ver, eu acho que é o sonho de qualquer pessoa que trabalha em inovação, não é? É passarmos de trabalhar em invenção para inovação, que é começarmos a ver no mundo real aquilo que vamos criando. E eu acho que só esse drive, só saber que impactamos, e aqui eu tenho 2 vidas literais, a full time as 2, mas tanto no doente individual com quem interajo, como numa perspectiva corporativa, nos Lusíadas, na Lusíadas, onde nós efetivamente, eu acho que até temos uma perspectiva para a inovação bastante, uma mentalidade bastante aberta, e aliás temos sido disruptivos em algumas áreas exatamente graças a isso. E eu acho que nos 2 componentes, ver resultados, ou seja, ver o impacto, seja numa pessoa ou num milhão de pessoas, eu acho que isso é incrível. E pode ser por um motivo de ego, pode ser por um motivo, enfim, de objectives driven person, não é? Em que temos a nossa resposta positiva, libertação de serotonina com isso, mas eu acho que esse é o grande resultado, é o grande drive, é ver resultados, ver que realmente impactamos alguém de forma positiva. Muito bem. Sara? E assim terminamos este episódio do The Innovation Office, que hoje abriu as portas à inovação na área da saúde, que nos impactará a todos de diferentes formas, tanto enquanto seres humanos e cidadãos, como a Sofia se refere, como enquanto gestores e líderes de negócio, independentemente da indústria em que operamos. Portanto, foi um gosto. Obrigada. Obrigado, Sofia, pelas ideias, pelas perspectivas que nos trouxeste e que vão muito provavelmente desafiar e inspirar todos os que nos ouvem. Um obrigado também especial à Altice Portugal, que nos acolhe neste estudo incrível, e claro, a todos os inovadores e líderes que estão desse lado. Obrigada. Obrigada. Como sempre, esta porta volta a abrir-se dentro de 2 semanas para o próximo episódio e estamos a contar com a vossa visita. Até lá, continuem a construir o futuro e a criar histórias épicas de inovação para que as possamos contar por aqui depois. Até já!